sobre o Plano Safra 2015-2016, o repórter Maurício Zanella buscou saber como funciona com as informações de Saul Rovadowski, do Sicredi. O Plano Safra 2015-2016 é de 187 bilhões de reais, valor 20% maior que a safra atual, porém com juros maiores. E é sobre isso que a gente conversa agora com Saul Rovadowski, presidente do Conselho Administrativo do Sicredi. Presidente, esses 187 bilhões são suficientes? Bom, todo ano, quando é lançado o Plano Safra, tem setores do agronegócio que querem mais dinheiro, né? Mas é um valor bem expressivo e esse valor sendo liberado, nós acreditamos que deve atender a maioria. É claro que os proprietários de lavouras maiores muitas vezes buscam outras fontes, né? Mas é um valor bem expressivo e deve incrementar mais ainda o agronegócio brasileiro. E a maioria vai para a agricultura familiar desse valor? Olha, nós temos a nível principalmente na região sul, sim, né? Agora que nós olharmos para o país todo, se falarmos em valores, não a maioria, mas em números de contrato, com certeza. E principalmente o Sicredi e outras cooperativas de crédito na região sul, valores também, a maior parte são liberados para a agricultura familiar. Mais ou menos em termos de porcentagem, isso dá conta? A nível de Brasil, falando de Sicredi, são 72% dos valores. E falando da nossa cooperativa, que eu acho que não foge muito das demais na região sul do Brasil, em torno de 80% a 85% para a agricultura familiar. Agora, para esses recursos são fundamentais, porque a gente vê, nos últimos anos tem sido assim, quer dizer, o agronegócio tem salvado o Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, né? E com certeza as autoridades também estão vendo isso aí, por isso que nós temos um valor bem expressivo disponível para o agronegócio. E a expectativa é que se cumpra mais realmente esses valores, né? Porque o agronegócio tem alavancado a economia desse país, né? Por parte do Sicredi, o que deve ser disponibilizado em termos de valores e, por enquanto, como é que estão também os contratos? Bom, a nível de Sicredi Brasil, nós temos 9 bilhões disponível, né, que está sendo liberado, né? Na região sul, nós olharmos Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o Sicredi tem 5 bilhões e meio, né? Nós temos liberado já em torno de 60% desses valores já estão disponíveis para os associados utilizar. E eu acredito que até a final de setembro deveremos liberar a maioria desses valores. Agora, essa crise econômica ela tem influenciado daqui a pouco nesse sentido? Os agricultores estão mais retraídos, não querem investir? Quer dizer, o que está acontecendo nesse momento? Se percebe uma cautela dos agricultores, né? Porque em virtude da facilidade do crédito, muitos investiram, né? Então, se percebe principalmente em investimentos BNDES, há uma retração de demanda de recursos. E todo o sistema financeiro também tem uma cautela maior, né, nesse momento de dificuldade na economia, mesmo que o agronegócio esteja numa situação um pouco diferenciada, né, mas a demanda ela é um pouco menor. Bom, no início, na abertura, eu falei que os juros estão um pouco maiores. O que mudou do ano passado para esse Plano Safra agora? Em média, os juros subiram 2%, né, então ficou também mais caro, né? Infelizmente aconteceu isso, né? Mas nós temos que, independente da mudança da taxa de juros, continuar investindo, né? Incentivando para que o agronegócio continue nesse crescimento sustentável, né? E alavancando a economia do Brasil, né? Eu gostaria que o senhor explicasse o que é o limite de custeio, comercialização, como é que funcionam essas modalidades aí? Nós temos, uma regra que vem quando é lançado o Plano Safra, tanto taxa de juros como limites, né? Os limites aumentaram, né, em um valor considerável, em torno de 20% a 25%, né? Então, onde se enquadra o agricultor, né, demais produtores, também Pronamp, agricultura familiar, tem os limites mínimos e máximos, né? Então, eles, de fato, tiveram um aumento também, isso é muito positivo. Bom, para quem quer acessar, como é que faz, como é que o Sicredi se comporta nesse sentido para disponibilizar esses créditos também? É só procurar uma unidade de atendimento do Sicredi, onde ele está presente, né, a nível de Brasil, e com certeza os nossos colegas, colaboradores estão disponíveis para
prestar todas as informações e também ver da possibilidade de emprestar esses recursos para os nossos associados e os futuros associados também. E o agricultor tem a total liberdade de investir, seja na questão de lavoura, a pecuária, como é que funciona esse direcionamento? Sim, nós temos todos os enquadramentos, né? Depende da atividade do agricultor. O agricultor que trabalha só com o grão, ou trabalha com gado de corte, ou de leite, pastagem. Então, nós temos toda essa linha de crédito. Cada linha tem seu regramento, né? E voltando ao que eu falei antes, a regra não é só para o Sicredi, é para todo o sistema financeiro nacional. Para a gente encerrar, então, qual é a expectativa de vocês em relação a esse Plano Safra? Nós somos muito otimistas, né? Claro que nós, do agronegócio, dependemos sempre do clima também. Mas a tecnologia, cada vez as pessoas estão utilizando mais, a produtividade a cada ano aumenta e o investimento, apesar desse ano ter ficado bem mais caro plantar, né? Os insumos subiram muito, mas os agricultores têm investido muito em tecnologia e a expectativa é que tenhamos uma excelente safra desde que o tempo corra bem, o clima colabora.